Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o parecer de análise das demonstrações contábeis, né? Vocês tinham como missão aí fazer um parecer das empresas Globo, ok? Então, a primeira questão é referente à introdução desse parecer. Não vou colocar uma introdução redigida por mim, porque eu não quero que vocês usem como uma receita de bolo, certo? Botar palavra por palavra, né? Então, o parecer vai ser uma redação e vocês têm que ter um estilo próprio. Mas que tipo de informação que a gente espera encontrar na introdução do parecer? Primeira informação importantíssima é qual empresa que vocês estão analisando. Eu tenho que ficar claro logo na introdução do parecer, por motivo óbvio. Segunda informação importante, qual é o período que vocês estão analisando. Então, eu vou analisar uma empresa nos anos 2000, ou nos anos 2010, ou nos anos 2020, vai ser completamente diferente, dependendo da empresa. Então, deixar claro qual é o período da minha análise. Também é importante deixar claro qual é o objetivo do meu parecer. No nosso caso, ali, a maioria das vezes vai ser mais um objetivo geral, como fazer uma análise econômico-financeira, só que às vezes tem os objetivos específicos, conceder um empréstimo ou realizar um investimento, certo? Então deixar claro qual é esse objetivo do parecer, por que está sendo feito. Outra coisa importante é a origem dos seus dados. Então, via de regra, na nossa disciplina a gente trabalha com informações publicadas, né? Mas quando tu vai trabalhar em outros lugares, às vezes trabalha com informações gerenciais, informações internas da empresa, então deixar claro de onde que saem esses dados. E também é interessante falar qual o setor que essa empresa está sendo analisada, né? Alguma característica sobre o setor, também é algo interessante de falar na introdução, né? Sendo que aqui eu não fui exaustivo, ainda pode se falar outras coisas, né? Só isso são informações que eu espero encontrar na introdução de um parecer, certo? A segunda questão, ele pergunta sobre a situação financeira da empresa, né? Então aqui a gente tem a liquidez corrente de 2018, de 2019 e de 2020, aqui, certo? E aqui nem precisava calcular a liquidez seca, né? Porque ela não tem estoque, então ela fica igual a liquidez corrente. Calculei só a título de ilustração, para fins didáticos. A liquidez geral que eu calculei, ele não traz o grupo do ativo realizado a longo prazo, tá? Então, para chegar nesse grupo, eu somei os direitos de transmissão do não circulante, os depósitos judiciais e os tributos diferidos. O que ficaria fora do ativo não circulante? Os investimentos, o imobilizado e o intangível, certo? Então, daí, aqui o ativo circulante o liquidez corrente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, né? Ele já vinha elevado e ainda ficou melhor ainda, né? Se relevou. E a liquidez geral também, ele tinha R$ 2,28 de bens de direitos de curto e longo prazo realizáveis para cada real de dívida e ainda apresentou uma pequena melhora. Então a gente vai fazer esse parágrafo da situação financeira dizendo que a empresa está numa situação bem confortável com relação ao compromisso junto a terceiros, certo? Não se vê problema com relação a isso pelos indicadores. A gente pode ilustrar, se quiser, trazendo alguma informação dos principais credores, algum tipo de coisa nesse sentido. Ok? A terceira questão pergunta sobre a situação patrimonial, né? Então aqui eu calculei o endividamento, que é a participação de capital de terceiros em relação ao ativo total, certo? Também dos 2 últimos anos, aqui é o ano mais recente. Então, praticamente 1/3 dos ativos deles são financiados com capital de terceiros, né? Um pouco menos de 1/3. E o restante, 2/3, com capital próprio, certo? Então tem um endividamento baixo e praticamente não teve alteração. Ficou um pouquinho menor, mas praticamente não teve alteração. Olhando a composição do endividamento, ou seja, o que do passivo circulante, o que do capital de terceiros é de curto prazo, o que de longo prazo, a gente vê que mais ou menos metade de curto prazo e outra metade de longo prazo. Teve uma pequena queda também, né? Então o perfil da dívida ele é equilibrado entre curto e longo prazo e sem muita variação, certo? Aqui olhando a onerosidade, né, a despesa financeira, que eu coloquei a despesa financeira em módulo, tá?
dividido pelo capital de terceiros, teve uma queda, né, de 10% ao ano para 5% ao ano, certo? Mas se a gente for olhar esses dois primeiros indicadores, um que fala a quantidade da dívida e outro que fala o perfil da dívida, a gente vai dizer que a situação patrimonial da empresa ela tá boa, mas praticamente não se alterou nesses dois períodos analisados, permanece constante, diferente da liquidez da situação financeira que melhorou, a situação patrimonial ela permanece praticamente constante, certo? E a questão 4, pergunta sobre a situação econômica. Então aqui foi calculado retorno sobre o investimento, né, o lucro líquido sobre o ativo total, teve uma queda, né, o retorno sobre o PL, né, Return over Equity, também teve uma queda, certo? Então uma queda significativa, né? E a margem líquida de lucro, né, o lucro líquido dividido pela receita líquida, também teve uma queda importante. Então a situação econômica dele piorou, certo? Então ainda está tendo lucro, né? Ainda teve 700 milhões ali de lucro, mas teve uma piora de um exercício em relação ao outro, certo? Daí chega na última questão aí, que é as conclusões. Nas conclusões tu pode fazer um resgate das análises, então tu vai dizer que a situação financeira dele está confortável e melhorou, então não tem risco de não honrar seus compromissos junto a terceiros. A situação patrimonial se manteve estável no período analisado, mas tem um endividamento baixo. Mas a situação econômica teve uma pequena piora, né? Teve um resultado no último exercício um pouco pior do que o exercício anterior, certo? Então muitas vezes as pessoas fazem uma série de considerações, né, quando vai fazer uma conclusão do objetivo. Então é importante resgatar o teu objetivo. Se teu parecer tinha o objetivo conceder um financiamento, tu tem que concluir sobre isso. Se tu acha que deve ou não deve conceder esse financiamento. Se o parecer era para fazer um investimento, tu tem que concluir sobre isso, se deve ou não deve, certo? Tu não pode dar um parecer e no final não concluir, né? Ele tem que ser conclusivo. E sobre a situação econômica e financeira também tem que fazer uma conclusão sobre as tuas considerações, certo? Então, esses que são as 5 principais questões aí para a gente conseguir montar o parecer dessa empresa, né? Hoje essas questões não são tão objetivas, né? São mais qualitativas, certo, pessoal? Com isso, damos a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau.